assim como a família, a igreja, amigos e esse ministério, nós hoje também queremos externar nossa gratidão ao Senhor pelo aniversário da nossa pastora Norma. Para mim é um privilégio, um prazer. Há tantos anos temos estado juntos e também chamá-la como assim muito de vocês, como mãe, como a mulher que tem estado sempre ao nosso lado, ajudando, apoiando e auxiliando em todas as coisas. Em tudo o Senhor seja glorificado. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias comigo em Lucas capítulo 1. Nós estaremos ministrando a palavra do Senhor e eu gostaria que você pusesse bastante atenção, que toda conversação secular cessasse nesse momento. Afinal de contas, nós viemos aqui ouvir também a voz do Senhor, amém? Então não é o pastor Davi que ministra, mas é o que o Senhor quer falar ao teu coração. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença. Senhor, a Tua palavra foi lida nesse momento. Queremos Te pedir, Senhor, que os nossos corações, a nossa mente esteja aberta e preparada para ouvir a Tua voz. Senhor, que esta palavra traga frutos de transformação, arrependimento e crescimento. Tudo para a glória do Teu nome. E a igreja do Senhor diz: Amém. Meus amados, estamos em uma data, um momento de celebração, de alegria, de gratidão ao Senhor pela vida da nossa pastora. Nesse momento a qual nós iremos estar, nesses minutos que nos tocam, ministrando a palavra, eu gostaria que você pusesse muito atenção nesse tema a qual iremos ministrar. Nós vamos falar sobre características de uma mulher impactante. O Senhor me leva a esse texto de Lucas, trazendo esse tema como mensagem ou como base, para que nós venhamos nessa manhã aprender de Deus o que Ele quer falar aos nossos corações. Um dos grandes perigos da nossa geração é como que quando as pessoas colocam ou tentam separar, dividir ou contextualizar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que ter cuidado para entendermos que o Antigo Testamento, ele vem para confirmação ou para uma apontação do Novo, e o Novo vem como uma confirmação do Antigo Testamento. A palavra do Senhor nos fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Vivemos em tempos onde nós temos encontrado pessoas que selecionam o que querem ministrar de acordo à ocasião ou ao momento. Mas eu creio em um Deus que continua falando através de toda a palavra. Quantos podem dizer amém? Assim, quando nós abrimos a palavra do Senhor e deixamos que o Espírito Santo de Deus ministre aos nossos corações, nós iremos compreender que Deus tem algo a falar conosco no dia de hoje. Nós viemos a este lugar sim celebrar e agradecer ao Senhor, mas viemos também a este lugar porque Deus tem algo a falar comigo nessa manhã e com você. Nesta manhã nós só precisamos estar dispostos a entender aquilo que o Espírito Santo quer falar. Por isso, a palavra do Senhor não está limitada a homens, a mulheres, a lugares, a contextos históricos, a culturas ou a exegeses. Ela está contida e mantida a todo aquele que quer ouvir e entender a palavra do Senhor. Posicionar-se diante de uma palavra de Deus é o que nós, igreja e geração dos últimos dias, precisamos hoje em dia.
Entender e ouvir a voz do Espírito Santo em todo momento é a necessidade de cada um de nós, a qual cercamos este lugar nessa manhã. Eu gostaria de que você viesse a ponderar que o amadurecimento cristão, ele não se dá pelo tempo que temos de igreja, ele não se dá pelas longas horas que passamos em um local, mas ele se dá mediante ao posicionamento que nós tomamos em entendermos e ouvirmos o que nos é revelado. A palavra do Senhor, ela é revelativa em todo o tempo. Basta que nós, filhos e servos do Senhor, estejamos prontos a nos posicionar mediante essa palavra. Quando nós observamos a vida de Sara, uma mulher já avançada em idades, mas não podia compreender o que Deus queria fazer na sua vida. Olhamos a vida de Samuel, apenas um jovem, um garoto, mas que pôde compreender o que Deus queria fazer. Assim que a palavra do Senhor é viva, é eficaz e toda ela serve para edificação, para ensino, para crescimento e para transformação da igreja. E você vai me perguntar, pastor, mas você escolheu um tema, características de uma mulher impactante. Eu sou homem. Eu quero dizer, a palavra do Senhor também se aplica a você. A palavra do Senhor se aplica a mim. A palavra do Senhor se aplica a cada um de nós. Não é pelo ouvir, mas sim pelo posicionamento que tomamos ao entendermos o que o Espírito Santo quer falar. Por isso eu quero que você preste atenção comigo em 3 características na vida de uma jovem, a qual todos nós conhecemos a história. Eu não quero me deter ao texto de forma a estar citando tudo o que aconteceu, porque cada um dos crentes ou não crentes conhece essa história. Afinal de contas, foi uma mulher a qual impactou gerações, a qual impactou a história do mundo. E eu quero que você, comigo, preste atenção no posicionamento de quando ela entendeu, ouviu e obedeceu à voz do Senhor. O texto nos diz, em Lucas, capítulo 1, versículo 38, o seguinte: então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor. Meus amados, a primeira característica a qual nós podemos observar na vida de um homem ou de uma mulher, e mais especificamente de uma mulher, a qual tem como característica especial ser impactante em sua geração, é que ela aceita a responsabilidade da sua escolha. Nós conhecemos a história desta mulher ou desta jovem chamada Maria, a qual o contexto histórico nos traz a entender que tinha mais ou menos entre 14 a 16 anos, mas recebe uma mensagem a qual é de tremenda importância para a sua vida. O texto nos fala que um anjo aparece a esta jovem e traz um recado, e este está nos dizendo: ei, você é agraciada, você foi escolhida, você foi vista pelo Senhor de uma forma especial, e o Senhor tem para ti algo especial. Nesta manhã eu gostaria que você entendesse que uma grande característica de todo homem ou mulher de Deus, para ser impactante em sua geração, inicia-se ou se dá início em aceitarmos esta responsabilidade da escolha. Eu quero entender que a irmã Norma, desde a sua mocidade, entendeu, assim como Maria, este chamado do Senhor. Talvez no caso de Maria, um anjo apareceu a ela e se coloca como um transmissor do recado de Deus. No caso talvez da irmã Norma, isso não aconteceu, como assim também na vida de cada um de nós. Me lembra a história de um jovem chamado Eliseu, a qual o texto de 1 Reis capítulo 19 me dá a entender que estava trabalhando, preparando a terra para o seu pai. Diz o texto que ele estava com uma junta de 12 bois, e ele estava na última fila dos bois. Por ele passa um homem chamado Elias, e a palavra do Senhor me diz no verso 19, que ele simplesmente atira a capa, e Eliseu, olhando aquela visão, aquela situação, recebe aquela capa, e o entendimento de Eliseu naquele momento foi que Deus o estava escolhendo para um propósito maior. Meus amados, muitas vezes não é necessário que um anjo se manifeste no nosso quarto ou na nossa casa para nos dizer que nos há escolhido para um propósito. É necessário que nós venhamos a entender o que a palavra de Deus nos diz, a forma como Ele nos escolhe, a forma como Ele nos chama. O
texto de Eliseu nos continua dizendo, o texto de 1 Reis continua dizendo que Eliseu não somente aceita o chamado, a responsabilidade desse chamado, mas ele o compreende de que nunca mais poderia voltar atrás. Diz o texto que ele despede-se dos seus pais, queima o carro de boi a qual ele estava, oferece os 2 bois que estava ali e distribui às pessoas numa afirmação de dizer, nunca mais eu volto ao mesmo lugar. Quando eu olho para a vida da irmã Norma, eu posso ver certas características que me trazem a essa responsabilidade de entender de que foi escolhida. Quando nós entendemos que somos chamados pelo Senhor, nós entendemos que nossa vida não tem um volta atrás, é sempre seguir adiante. Eliseu foi um jovem a qual se levantou ao dizer, eu não volto atrás, porque eu entendi o que Deus quer falar comigo. Se vamos analisar hoje, muitas pessoas iriam compartilhar ou entender aquela situação da capa caindo, simplesmente como que alguém deixou cair algo, e talvez prontamente fosse pegar aquela capa e dizer, olha Senhor, moço, profeta, você deixou cair. Mas Eliseu entendeu que não era simplesmente uma capa no chão. Eliseu entendeu, aqui é a minha escolha. Deus me viu atrás das manadas de bois e me ha trazido para uma escolha específica. Assim como a irmã Norma, em um momento da sua vida, pôde entender a chamada de Deus para ela e disse, Senhor, aqui está a responsabilidade a qual eu aceito de seguir em frente na tua causa. Meus amados, cada um de nós que estamos aqui, temos também essa chamada em especial. Maria recebeu uma visitação especial do anjo. Eliseu simplesmente recebeu uma capa lançada na terra. Como será que Deus está te escolhendo? A palavra do Senhor nos fala que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos ha escolhido. Assim que eu louvo ao Senhor pela vida de cada um dos amados que estão aqui nessa manhã, porque eu compreendo que aqui existem homens e mulheres com características pela qual querem assumir a responsabilidade do seu chamado. Nós temos dentro da nossa igreja o pastor Bradley, um homem só, mas que quando entende a responsabilidade do chamado de Deus em sua vida, pode transformar gerações, pode mudar nações, porque decide obedecer a um chamado do Senhor. Aceitar a responsabilidade de nossa escolha é necessário, meus amados, para que venhamos de verdade nos disponermos diante da presença do Senhor. Maria foi uma jovem, a qual dentro dela gerou a vida através do poder do Espírito Santo. Nós também, como igreja do Senhor, recebemos a vida quando permitimos em nós, dentro de nós, a presença do mesmo Espírito. Assim que não há desculpas, assim que não há situações a qual você dizer, Deus não me escolheu. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus também te escolheu para algo específico. Aceite a responsabilidade do Senhor. Aceitar a responsabilidade de nossa escolha também está clara e expressiva na vida de uma outra jovem chamada Esther. Esther capítulo 4, versículo 16, o povo de Israel estava vivendo em um momento de desolação, medo e angústia. Aflição havia nos corações mediante a tudo que estava acontecendo em volta. Esther é uma jovem linda, casada com o rei, com todo um futuro promissor à frente, com todas as opções de escolha ou carreira a seguir. Mas nesse versículo 16, ela entende de que ela foi escolhida e por isso ela então aceita a responsabilidade do seu chamado. O versículo 16, a parte C do versículo me vem dizendo, ora, ainda que não seja costume da lei, eu irei diante do rei, e se perecer, pereço. Meus amados, a vida de um homem ou de uma mulher que aceita a responsabilidade da escolha de Deus sobre nós, está baseada neste critério, de que não importa
tudo, ou as opções que temos a seguir, o mais importante, o que deve ser de prioridade, é entender a responsabilidade do chamado, a responsabilidade da escolha. Quanto de nós temos opções de escolhas de carreiras seculares, de seguirmos em nossa vida, mas decidimos em responsabilidade ao chamado que Deus nos fez. Norma, Deus te levantou num tempo em que não era costume dar ouvido a mulheres, mas Deus te deu uma voz para transformar gerações e impactar famílias. Meus amados, nós somos chamados pelo Senhor com a mesma responsabilidade de impactar gerações, de transformar famílias e impactar vidas pelo chamado que Deus tem para conosco. Receber esta responsabilidade é um dever de cada um de nós. A minha pergunta para você nessa manhã é: o que está faltando para que você se disponha a dizer ao Senhor, como disse Ana: eis aqui a tua serva. Maria não era uma mulher vivida, experiente, que já tinha aproveitado a sua história, mas ela entendeu que havia uma responsabilidade. E a responsabilidade era de ter a vida dentro dela. Igreja do Senhor, a nossa responsabilidade é de gerar vida pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que venhamos a ser geradores de vida naqueles a qual estão perdidos e não compreendem que há uma solução para eles. Você é Maria, eu sou Maria, somos geradores de vida. Quantos podem dizer amém? Seja fiel ao chamado. Vai te custar o mundo inteiro, mas vai te garantir a vida eterna. Naquele momento a qual essa jovem se depara com essa responsabilidade, a palavra dela foi dizer: eis aqui a tua serva. É interessante nós destacarmos que o momento a qual Maria estava, creio que para todas as mulheres aqui seja talvez um dos momentos mais importantes de sua história na vida. O momento a qual você irá oficializar o seu relacionamento com o homem amado. Maria havia se preparado, se guardado para este momento, e ela recebe esta responsabilidade de uma chamada que era maior do que ela. Maior que seus planos, maior que seus sonhos, maior que seus desejos. Eu quero dizer para você nesta manhã, vale a pena ser fiel a este chamado. Vale a pena assumir a responsabilidade desse chamado. Segundo ponto que nós, ou a segunda característica que nós observamos na vida desta jovem mulher, que entende a voz do Espírito Santo de Deus. Versículo 38 ainda me diz o seguinte: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que Maria estava afirmando neste momento era dizer: eu não preciso consultar a meu esposo, eu não preciso consultar a meus pais, eu não preciso decidir entre casar-se ou não casar-se. O que eu decido é dar prioridade à causa do reino. A segunda característica de uma mulher ou de um homem impactante está nisso, em darmos prioridade à causa do reino. Dar prioridade à causa do reino. O anjo simplesmente aparece a Maria e diz: Maria, Maria, você tem muitos planos, você tem muitos sonhos, você quer alcançar muitas coisas, e eu tenho certeza que essa mesma expressão um dia Deus deu assim a Norma, e chegou a Norma e disse: Norma, você é cheia de vida, cheia de energia, de muita motivação, mas você tem planos, eu tenho propósitos. Meus amados, quando nós vivemos baixo a entendimento de que a prioridade de nossas vidas é o reino, nós abrimos mão daquilo que está diante as nossas frentes, daquilo que está posto assim adiante de nós. Não é a nossa carreira, não é o nosso futuro, não são os nossos planos que são prioridade, é servir a causa pela qual fomos chamados. Maria estava dizendo àquele anjo com esta expressão: cumpra-se em mim a tua vontade.
que Maria disse: olha, não importa se eu estou para casar daqui a uma semana. Não importa se eu talvez vou ter que sair do meio do meu povo. Eu aceito a responsabilidade dessa escolha, porque eu dou prioridade ao propósito do reino. Maria sabia que a causa pela qual ela foi chamada era maior do que os seus próprios planos e propósitos. Enquanto nós estivemos ainda decidindo em função dos nossos planos e propósitos pessoais, pouco poderemos entender do propósito. Enquanto nossas escolhas ainda estão sendo feitas baseado em quero estar bem, almejando estar bem, nós vamos perder o foco do que é o propósito pelo qual fomos chamados. As nossas escolhas são feitas não baseadas no que é melhor para mim ou para você. Nossas escolhas devem ser feitas na prioridade pela qual devemos servir ao reino. Assim que nesta manhã, nesta ministração, eu quero que você entenda o que ha acontecido na vida de uma outra jovem chamada Ruth. Ruth era uma moça que ha perdido seu esposo e estava em uma situação também de desolação. Na sua terra havia voltar àquele lugar e está esperando de uma direção de Deus. Noemi, por ver toda a tristeza a qual estava vivenciando, simplesmente resolve dizer: melhor que você siga a sua vida, segue os teus planos, segue os teus sonhos, segue a tua história. Eu não tenho nada para te oferecer, vá em frente ou siga em frente. Mas a palavra dessa jovem Ruth, no capítulo 1, versículo 16, foi a seguinte: não me insistas para que eu saia a outro lugar. Porque aonde você estiver, estarei eu. Aonde você pousar, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando nós, amados, entendemos a prioridade pela qual o reino nos chama, nós abrimos mão de todo o conforto que podemos ter de todas as escolhas. Meus amados, assim como eu creio que a Norma fez escolhas a dizer: Senhor, aonde tu queres me enviar eu irei, aonde tu queres mandar eu irei, aonde tu queres me direcionar eu irei. É o mesmo chamado a qual Deus tem para nós no dia de hoje. Não importa o seu cargo dentro do ministério, não importa o seu posicionamento dentro da igreja, o que importa é que a prioridade deve ser o reino. A prioridade deve ser o reino. Se for necessário mudar de país, mude. Se for necessário mudar de cultura, mude. Se é necessário trocar de idioma, troque, mas siga a prioridade do reino. Ruth pode se adaptar a essa nova realidade. Não é o que eu quero, não é o que eu penso, não é o que eu planejo, é o que Deus escolheu através de uma chamada. Mais uma vez eu quero lembrar a você que cada um de nós somos chamados e escolhidos para o Senhor por algo. Talvez você diga: pastor, eu não posso pregar. E eu vou te dizer: eu não posso cantar, mas Deus escolheu outras pessoas para cantar. Talvez você diga: pastor, eu não posso nem cantar nem pregar, mas Deus escolheu alguém para orar e interceder. Talvez você diga: pastor, eu não consigo orar, nem pregar, nem pouco menos interceder por tanto tempo. Talvez Deus te chamou para servir na casa do Senhor. Eu só quero dizer uma coisa: há sempre um espaço para aquele que coloca o Senhor ou o reino como prioridade. Há sempre um espaço. Há espaço no som, há espaço na cozinha, há espaço limpando, há espaço atendendo na porta, há espaço para servir o reino com prioridade, quando nós entendemos a responsabilidade do chamado. Não é necessário, ou não foi necessário, que Elias chegasse a Eliseu e dissesse: olha, o Senhor tem um propósito para contigo, e o propósito é que tu venhas a seguir o meu ministério depois que eu parta. Foi necessário uma capa e um homem que entendia o que estava sendo ministrado. O que o Senhor está revelando para você todos os dias? O que é o que o Senhor tem falado para você todos os dias? Há uma responsabilidade de um chamado. Prioridade do reino deve ser o que deve estar como nossa função primordial em nossa vida. Temos que mudar ou adaptar-nos, mas que o reino continue avançando. O hino da harpa 484.
a qual embalou, motivou milhares numa geração passada, vem dizendo o seguinte, eu gostaria que você olhasse comigo o que os refrões desse hino nos fala. Eu não vou cantar porque eu sei que eu não posso cantar. Eu deixo isso para o pastor Tiago. Mas o texto diz o seguinte, ou o hino: se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Segunda estrofe nos diz: seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar irei. E o versão, ou o refrão a qual todos nós conhecemos: seguirei ao meu bom mestre. 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 A prioridade do reino está em obedecermos a essa revelação. O Senhor nos chamou para áreas específicas. Não importa se você tem que mudar de país, mudar de cultura, de língua. Talvez você nem tenha que o fazer. Mas a pergunta é: você está disposto a obedecer à prioridade do reino? Eu vejo na vida de Maria, como assim na vida de Norma, ou da jovem Norma, por que não dizer assim, um compromisso a entender: Deus me escolheu a uma responsabilidade e eu não vou voltar atrás. Eu já queimei os meus laços com o passado, os bois foram mortos, os carros quebrados, e a minha vida é seguir adiante, aonde quer que o Senhor me envie, seja Flórida, seja Washington, seja Dallas, seja Brasil. É o Senhor que direciona a vida de um homem e de uma mulher que tem o reino como prioridade. Nós não devemos viver mediante os nossos planos e projetos. Somos direcionados por um chamado maior. Seguirei ao meu bom mestre. A estrofe final do hino nos diz o seguinte: quando terminar a vida e a batalha estiver vencida, eu tenho uma glória prometida. Para o meu Senhor irei. Talvez você hesite em seguir ao Senhor agora. Talvez você ache que a capa ainda não caiu para você. Talvez você ainda esteja esperando um anjo aparecer para você. Mas eu quero te dizer uma coisa: chegará o momento a qual todos nós desejaremos de todo o nosso coração seguir os caminhos e os passos desse Senhor. Porque existe uma glória prometida para todo aquele que com prioridade entende que o reino está em primeiro lugar. Por isso nós servimos ao Senhor. Por isso a Norma tem sido fiel ao Senhor nos seus 60 anos de vida hoje completados, porque não somente entendeu o chamado e a responsabilidade dessa escolha, mas entendeu que era prioridade servir ao reino. Norma, eu quero dizer que olhando assim a nossa volta, valeu a pena as trocas, valeu a pena abrir mão, valeu a pena pela decisão, valeu a pena a escolha da prioridade certa. Terceira coisa, e com isso termino. Terceira característica de uma mulher ou de um homem a qual quer impactar a sua geração. Ele não somente reconhece a responsabilidade da sua escolha. Ele não somente tem o reino como prioridade. Mas é também um homem ou uma mulher que sempre aponta para Jesus como a solução de todas as coisas. O texto de João, capítulo 2, versículo 5, traz uma frase a qual a jovem Maria, agora já mãe de um homem chamado Jesus, em meio a uma necessidade de uma festa, um casamento, lembre-se que ela abriu mão
do seu próprio casamento para entender uma prioridade do reino, ou atender uma prioridade do reino. E agora, mediante a este casamento ou a essa festa, ela tem um papel de ser uma mulher impactante no meio daquele povo. A frase, a expressão desta mulher chamada Maria, serve de espelho para cada um de nós. A resposta de Maria aos serventes daquele lugar foi: fazei tudo que ele vos disser. A minha pergunta para você nesta manhã: fazei tudo o que ele vos disser. Tem sido o lema da nossa vida e nossa caminhada com Deus? Um homem e uma mulher impactante vivem baixo a estas características. Apontamos sempre a Jesus como solução para todas as coisas. Eu louvo a Deus porque eu posso reconhecer na irmã Norma, na pastora Norma, essas características. Eu duvido alguém de nós que já tentou se aproximar dela com um problema maior que tivesse, com uma dificuldade maior, que estivessem em agonia, ou em pranto, ou em dores, e que ouvisse da palavra da boca dela dizer: não tem solução. Sempre foi: Jesus tem poder para mudar, Jesus tem poder para transformar, a esperança para a tua causa. Assim que a terceira característica de todo homem e mulher que quer impactar a sua geração está nisso: Jesus é a solução para os nossos problemas, Jesus é a solução para o que está faltando, Jesus é a solução para a enfermidade, Jesus é a solução para a resposta que você procura, Jesus é a resposta para as finanças que você espera, Jesus é a resposta para o chamado do teu ministério. Fazei tudo que ele vos disser. Há uma palavra pela qual o Senhor nos chama, e esta é de que fomos escolhidos por ele para algo específico. A resposta que nos falta está focada nesta palavra chamada Jesus. Não importa se somos cheios de cursos teológicos, de conhecimento, de sabedoria humana, temos degrees de vários cursos seculares, se nós não entendemos que tudo em nossa vida só é solucionado porque Jesus está conosco. Maria cresceu do lado do Filho de Deus. Talvez ela tivesse oportunidade de alguma forma dizer: eu eduquei, eu criei. Mas a humildade desta mulher estava em reconhecer que a solução está em Cristo. A solução para todas as coisas está no Senhor. Uma das características que nós observamos na pastora Norma é essa. Não é ela que faz, não precisa aparecer, não preciso estar à frente, eu preciso servir. Servir é o que faz a diferença para todo cristão que teme ao Senhor, que entende o chamado, que aceita a responsabilidade e que vê o reino como prioridade. Servir não significa estar nos holofotes. Servir significa: eu começo a colaborar do momento a qual eu entendo que Deus me chamou para algo específico. Fazer tudo o que Ele. Não foi porque eu ensinei a ele. Maria não se estava colocando na posição de dizer: foi porque eu ensinei, por isso ele é esse menino educado. Por isso a minha filha ora, ou por isso a minha filha... Não, é o Senhor. Todas as coisas que temos ou que venhamos a ter são e serão sempre para a glória do Senhor. Não é o entendimento de que temos uma bela igreja, uma família estruturada, uma boa carreira ou bons princípios. É porque temos o Senhor ao nosso lado. É o Senhor ao nosso lado. Eu lembro da história de um jovem chamado Gideão, a qual o Senhor também chama para uma responsabilidade. Todos nós conhecemos de início, ele hesita servir ao Senhor pela responsabilidade do chamado que cabia sobre suas costas. Mas aí o Senhor faz entender: Gideão, tu vais vencer. Não é porque você está bem preparado, mas é porque eu serei contigo. A água se transforma em vinho
Não é porque Maria educou bem a Jesus e o colocou nas melhores escolas. É porque Jesus estava ali e Ele tem todo o poder para fazer. A diferença está em que nós compreendamos que o Senhor está conosco. A Bíblia nos fala, Davi, Salmo 124, num cântico dos degraus, ora se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Versículo 2, ele continua dizendo, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivera ao nosso lado. Meus amados, a nossa vida deve ser pautada nesse entendimento. Se não for o Senhor que esteja ao nosso lado, nós não temos solução para os nossos problemas. Você quer ser um homem, uma mulher de características a qual vem impactar gerações? Reconheça sempre que Jesus está ao seu lado. Não é o que você faz, é o que Jesus pode fazer. Não é o que você deseja, é o que Jesus te direciona a fazer. Não é o que você quer, mas é o que o Senhor já determinou a fazer. Fazei tudo o que Ele vos disser. 3 características a qual se aplicam a todos. Eu não posso separar a palavra do Senhor e dizer não, e separá-la como esse tempo não aplica a mim. Esse contexto não se trata ou traz alusão à minha história. É bom entendermos como teólogos, mas melhor é compreendermos como servos de que o Senhor fala com o seu povo. Quantos aqui nessa manhã puderam entender que o Senhor falou aos nossos corações? Existe uma responsabilidade de uma escolha. Você não está aqui por um acaso. Você não senta nessas cadeiras por um acaso. Não é para preenchermos um ambiente a qual nós nos reunimos. É por uma escolha. É por uma escolha. A pergunta é, temos nós vivido baseado a este propósito, a esta prioridade de reino? Louvo a Deus por essa oportunidade que hoje tenho de estar junto com a igreja agradecendo a Deus pela vida de uma mulher que entendeu, assim como Maria, que foi escolhida. Abriu mão de sua história, de seus sonhos, de seu país, do convívio da sua família, dos seus sonhos, para entender que a prioridade era o reino. Entender que a prioridade é o reino. Eu comecei dizendo que não é pelo tanto que ouvimos, mas é pelo posicionamento que tomamos mediante ao que entendemos como revelação. Hoje em dia, pastor Messias, não são mais o que o texto da palavra do Senhor nos diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje o problema não é esse, porque há muito conhecimento. Qualquer um pode fazer uma pesquisa e você vai ter todo mundo à palma das suas mãos. Os livros estão à disposição de cada um que queira ler, meditar e estudar, seja lá no que queira. O problema não está no conhecimento, o problema está no posicionamento. Estamos cansando-nos de sentar nos bancos e nos posicionarmos poucos. Quem entende que foi chamado e escolhido? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento e eu quero orar junto com você. Chega o tempo a qual temos que fazer a decisão, assim como a Norma fez, de que é melhor ouvir a prioridade do reino do que os meus propósitos. Chega o momento que é melhor ouvir a voz da escolha e assumir esta responsabilidade do que se esconder atrás de bancos. Chega o tempo que é melhor assumirmos de que Jesus é a resposta para aquilo que precisamos. Chega o tempo a qual cada um de nós tem que ser um impactador de gerações, através de mostrar Cristo como a solução para todos os problemas. Eu não posso forçar você a aceitar a responsabilidade. A grande realidade é que nem o próprio Espírito força você a aceitá-la. O texto nos diz que eu estou à porta. E todos os domingos eu falo, e toda sexta-feira eu falo. E eu quero falar com você na segunda, na terça, e na quarta, e na quinta. Mas nem todos nós temos ouvido a prioridade do reino.
Você não precisa estar nos holofotes para estar servindo. O que chama a atenção é de que Maria não fez um alarde. Olha, eu sou agraciada. Deus me deu um dom. Deus me escolheu. Mas em silêncio, ela se colocou e ela disse: eis aqui a tua serva. Eu não preciso que você corra aos púlpitos da igreja ou à plataforma da igreja para que você decida assumir uma posição de mudança em sua vida. Mas hoje há uma capa que é jogada no chão. A pergunta é: como você a vê? Como alguém que precisa ser lembrado que deixou a capa cair? Ou como alguém que entende que nesse momento, nessa manhã, ao 12:18, Deus te está dizendo: eu te escolhi. Há uma responsabilidade que nos toca a mim e a você. E essa começa quando nós damos prioridade ao reino. Eu quero orar com você nessa manhã. Senhor, aqui está a tua igreja. Aqui está a tua noiva. Senhor, a tua palavra foi ministrada. E ela mesma diz que ela não volta vazia. Senhor, eu retiro em nome de Jesus, pelo poder do teu nome, todas as pedras, todos os espinhos, todo o caminho que se atravessa ao meio. E te peço, Senhor, que essa semente caia em boa terra. E que haja, Senhor, crescimento no meio da tua igreja. Que haja, Senhor, frutos no meio do teu povo. Senhor, que nós venhamos a entender a responsabilidade pela qual fomos escolhidos. Venhamos a aceitar, Senhor, que teus propósitos são maiores que os nossos. De que somos chamados para apontar a Cristo como a solução para todas as coisas. Senhor, aquele jovem, aquela mulher, aquele homem que nessa manhã decide seguir ao Mestre. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu dê força, que tu dê graça, que tu dê sabedoria, que tu dê, Pai Celestial, direção para fazer as escolhas certas, nos momentos certos, porque queremos ir aonde tu queres que vamos, Senhor. Se eu tiver Jesus ao lado, gostaria de convidar a cantora Isa a estar aqui para cantarmos essa canção. Se eu tiver Jesus ao lado, e se for por Ele ajudado ou auxiliado, talvez você esteja aqui numa manhã de celebração, mas há uma palavra a qual o Espírito quer deixar para nós nessa manhã. E a palavra é esta: somos escolhidos, somos escolhidos. E há uma prioridade de reino. Há uma prioridade de reino.